Dando sequência aqui, vamos à nossa terceira parte da solução de equações de segundo grau da quinta questão, né? Então, ó, veja bem, na letra G eu tenho 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a zero. Delta aqui vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes a, que no caso aqui é 9, vezes c, que é 4. Daí eu tenho que delta vai ser menos 12 ao quadrado. Apesar de ser negativo, quando eu elevo esse número negativo ao expoente par, ele vai dar como resposta um número positivo. Então, olha só. Você vai ter que 12 ao quadrado é 144. Menos com mais vai dar menos, né? Mais e mais é mais, menos dá menos. 4 vezes 9 dá 36. E 36 vezes 4, né? Se você fizer 36 vezes 4, você vê com a 24. Dá 144. Correto? Então você tem 144 menos 144, que vai dar 0. Novamente, vamos reforçar o que a gente disse no vídeo anterior, certo? Esses casos aqui, o valor de x vão ser iguais. Então, ó, x é igual a menos b, ou seja, menos 12. Então, muito cuidado com o sinal, tá? Que é menos da fórmula com menos do 12. Mais e menos raiz de 0 sobre 2 vezes a. A é igual a 9, então 2 vezes 9. Teremos que x1 é igual. Menos com menos dá mais, então ó, 12 positivo. Menos raiz de 0 é 0. Sobre 2 vezes 9. 2 vezes 9, já vou colocar aqui direto, dá 18. Não é isso? E x duas linhas também, né? O x2 vai ser do mesmo jeito, ó, só que positivo. 12 mais 0 sobre 18. Pessoal, 12 menos 0 é 12. Que dividido por 18 não dá para dividir de maneira exata. Então o que a gente pode fazer aqui é simplificar. Tanto 12 quanto 18, o divisor máximo deles aí é 6, né? Então, ó, 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3, então vai dar 2 sobre 3. Aqui é a mesma coisa, ó, dá 12 sobre 18, que simplificando por 6 vai dar 2 terços, certo? Professor, se eu não soubesse que dava para dividir por 6 direto, como é que eu faria? Você poderia ir dividindo de 2 em 2, né? Então, ó, poderia fazer também 12 por 18, se você não tem prática já de saber de cara, né, que ele é divisível, os dois são divisíveis por 6, você faria, ó, por 2, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. 6 e 9 ainda dá para dividir agora, ó, por 3, né? 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Você acharia da mesma forma, certo? Então a solução aqui vai ser 2 terços e 2 terços, correto? E essa é a minha resposta final. Na letra H, nós teremos que delta vai ser igual a... Bom, b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 7. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos com menos dá mais. 4 vezes 7, 28. Certo? Menos com menos é mais. Então, 8 e 5, 13 vai 1. 2, 2, 4 e 1, 5. 53 não dá para dividir por nenhum número. Ele é um número primo. Então, você vai ter que x é menos b. Então, menos b é negativo. Então, menos 5. Mais e menos a raiz de 53, que não dá para simplificar, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, ó, x1 menos com menos dá mais, então fica 5 positivo, menos a raiz de 53, sobre
2 vezes 1, né, que é o próprio 2. Vamos deixar só o 2 aqui mesmo. E o x2 vai ser 5 mais raiz de 53 dividido por 2. Aqui não tem mais o que fazer, não tem nem como simplificar, né? Então aqui já está solucionado. O conjunto de solução vai ser 5 menos a raiz de 53 sobre 2 e 5 mais a raiz de 53 sobre 2. Na letra I, eu vou ter o seguinte, ó, delta é igual a menos 6 ao quadrado, né, porque é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 6, vezes b, que é 5. Delta é igual a menos 6 ao quadrado é 36. Menos com mais dá menos. 4 vezes 6 dá 24. E 24 vezes 5 dá 120, né? 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, ó, 120. Perceba aqui uma coisa. 36 menos 120. 120 é um número maior do que 36. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Subtrai o maior pelo menor. Então, ó, 120 menos 36. Então, ó, 12 menos 4. Isso aqui vai dar 84. E repete o sinal do maior. Então, ó, dá negativo. O valor de delta deu negativo. Nos vídeos anteriores eu expliquei para vocês quando delta é zero e quando delta é um número maior do que zero, ou seja, um número positivo, tá? Então, quando ele é zero, a gente tem duas respostas iguais sempre na solução. E quando ele é um número positivo, ou seja, maior do que zero, ele apresenta como solução dois números aqui, ó, diferentes, tá? Só que nesse caso, o delta ele deu negativo. E aí? Ou seja, um número menor do que zero. O que a gente faz quando o delta é negativo? Quando o delta é negativo, você simplesmente vai justificar que não existe solução possível no conjunto dos números reais, certo? Então a solução aqui vai ser ou o conjunto é vazio, né? Ou então você vai dizer que não existe, né, x1 e x2 pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Isso aqui só vai ser possível de resolver quando você trabalhe com números complexos, que é algo que vocês ainda vão ver, tá bem? Até aqui, quando a gente trabalha com números reais, não há solução. Então você não vai continuar a conta, você simplesmente vai fazer uma justificativa dizendo que não vai existir valores para x nos reais. Por que disso? Né? Agora, por que isso acontece? Porque eu não consigo, né, ter dois números que multiplicados entre si gerem um número negativo, certo? Não existe raiz de número negativo. Então, quando você fosse calcular o valor de x por Bhaskara, né, você teria que fazer raiz de menos 84. E não existe raiz de número negativo quando se trata de números reais. Para você ter uma ideia, por exemplo, raiz de 4 a gente diz que é ou 2 positivo ou, né, menos 2. Né? Por quê? Porque se eu elevar 2 ao quadrado, vai dar 4. Se eu elevar menos 2, né? Se eu elevar menos 2 ao quadrado, eu vou ter menos 2 vezes menos 2. Ó. Menos com menos é mais, e 2 vezes 2 dá 4. Se for mais 2 vezes mais 2, é a mesma coisa. Ó. Sinais iguais, positivo. 2 vezes 2, 4. Já menos 4 é diferente. Ó. Não existe raiz de menos 4. Certo? Por quê? Porque eu não consigo ter dois números iguais, porque potência os números têm que ser iguais. Aqui é menos 2, aqui também. Aqui é mais 2, aqui também. Então não tem como ter dois números iguais que gerem um número negativo. Um teria que ser positivo e outro teria que ser negativo. Certo? E aí contraria, né, o princípio básico aí da potenciação, ok? Então você simplesmente só justifica dizendo que não tem solução possível. Olha só essa questão da letra J, certo? 3x menos x ao quadrado mais 5 igual a zero. Cuidado com isso daqui, tá?
Cuidado para não pensar que o valor de A é 3, o valor de B é menos 1 e o valor de C é 5, por ser tudo na mesma ordem, certo? Não é correto. O de C continua sendo 5, mas olha só o que acontece aqui. Lembra no início que eu disse a vocês que o valor de A é aquele que acompanha x ao quadrado. Olha só o que está acontecendo aqui. O primeiro termo que aparece só está acompanhando x, então isso aqui é o valor de B, certo? Então, vou até colocar a observação aqui, ó. A, B e C. Quem é o valor de A? O valor de A é menos 1, ó. É o que acompanha x ao quadrado. Então, ó, menos 1. O de B é o que acompanha x. Então, no caso, vai ser 3. E o de C é o termo dependente, que é 5. Então, na hora de substituir, você usa essas posições, tá bem? Porque pode ser que aconteça, né, do C vir primeiro, depois o B, depois o A, o C, depois A, depois B, enfim. Fique bastante atento a essas situações. Então, ó, vamos lá. B ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que no caso aqui é 5. Delta, portanto, vai ser 3 ao quadrado é 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, ó, delta é 29, correto? Feito isso, eu vou ter o seguinte, ó, x é igual a menos b, ou seja, menos o valor de b aqui, que é 3, mais e menos raiz de 29. 29 é um número primo, não dá para fatorar, certo? Dividido por 2a. Quem é o valor de a? Menos 1. Então, 2 vezes menos 1. x1, x2. Então, ó, menos 3, menos raiz de 29, permanece com a raiz, sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 1, ó, mais com menos dá menos, 2 vezes 1, 2. Então, menos 3, menos raiz de 29, sobre menos 2. Aqui é mais, né? Então, a solução vai ser menos 3 menos raiz de 29 sobre menos 2 e menos 3 mais raiz de 29 sobre menos 2. Correto? Bom, finalizando essa quinta questão, vamos agora aguardar para solucionar outras listas de exercícios que eu vou estar passando para vocês. Tá bem? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu? Fica na paz e até a próxima.